aqui proposto como delegado. O autofinanciamento seria, eu estou entendendo, que seriam de novos delegados além dos 437, porque os que estão aqui, ninguém pode se autofinanciar. Para ter novos, é que eu estou falando, além do 437, é que aumenta toda a infraestrutura. Então, aumenta o orçamento ainda mais. É isso que eu quis dizer. Nós temos prazo por conta do termo de referência. Nós temos prazos legais para cumprir. Então, essa discussão não tem como ir jogando mais para frente. Quando nós pautamos nesse pleno, é porque seria ontem, às 17 horas, para discutir com tranquilidade. Devido às coisas que aconteceram, ficou para agora o final da tarde. Infelizmente, ficou para o final. Agora, nós não temos como esperar a reunião de agosto para definir, para dar início a um TR para um evento que vai ser 29 e 30 de setembro. Corre o risco de não acontecer o seminário. Então, eu entendi a proposta da Eliane, eu estou entendendo que seria importante, pela contextualização política colocada pelo Júnior, pela Ruth, talvez fosse importante a Ana Cristina fazer uma fala também, que é da comissão organizadora, de realizar esse evento, ainda que sobre o custeio do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde, seria muito importante estar deliberando hoje. Havendo a proposta da gente, o Ministério da Saúde e o Compromisso, junto com o Conselho, de ir ao MEC, ao Ministro da Educação, colocar todas essas questões e que eles façam um esforço para estar entrando com uma parte do orçamento. Mas a gente tem que decidir a proposta 1 e a proposta 2. Se conseguir a participação do MEC, vai ser excelente, nós vamos trabalhar nesse sentido. A Eliane está se comprometendo de pautar os 2 ministros para estar deliberando sobre isso. Eu acredito que nós vamos conseguir. Mas se por algum motivo não conseguir, eu preciso da segunda deliberação, que é então, pela importância do evento, o Ministério da Saúde e o Conselho assume. Porque se eu não tiver essa deliberação, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer TR, fica tudo parado. E aí corre o risco de não ter o evento. E é importante existir ele este ano. E não no próximo ano. Porque ele era em 2010. Ele era em 2010, não foi realizado, passou para 2011. E os problemas políticos que estão acontecendo de residência no Brasil são fortes, é importante, não dá para você prorrogar ainda mais a discussão da residência, porque ela era em 2010, ela era no primeiro semestre de 2010. Ela foi prorrogada 1 ano, mais de 1 ano, quase 1 ano e meio de prorrogação. Então, para você jogar para 2012, quer dizer, assim... E nós queremos discutir, lembre-se que nós queremos discutir a resolução 1077. Lembrem-se disso. Isso não vai, desculpem, mas eu apresentei com a data aqui o que foi a alteração da portaria 45 para a portaria 1077, apresentei aqui no Fentas, o que isso representou no processo democrático e deliberativo que era da comissão. Se nós jogarmos para 2010, nós vamos ficar em cima. Nós precisamos fazer antes, para que a gente tenha capacidade de ter ação política, para depois ter ação formal da portaria. Mas só um minutinho, Marilza, porque a Cristina pediu a fala, ele dou depois. Então, é importante que se faça já para garantir esse processo. Cristina, Brasil. Queria pedir licença ao pleno para me manifestar, né, embora não sendo conselheira nacional, mas na qualidade de componente da comissão organizadora também. A gente vem acompanhando esse trabalho. De fato, eu queria ratificar a fala do Júnior, a fala da Ruth. Eu sei as dúvidas, né, que alguns membros do plenário estão tendo, mas eu queria pedir a sensibilidade desse plenário, no sentido que a gente possa dar cabo, de fato, na realização desse evento, porque nós estamos enfrentando bastante problemas, está sendo muito difícil. A gente tenta negociar, a gente tenta se articular com todos os membros que estão lá na comissão, mas é muito complicado. Nós sofremos um processo de ruptura no início, né, quando nós tivemos aqui um posicionamento desse conselho com relação à formatação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, que se modificou durante o processo, e a gente está preocupada com a própria formação do indivíduo profissional de saúde que vai atuar no sistema único de saúde. Então, a gente vem discutindo com bastante tranquilidade, mas, de fato, na última reunião nós tivemos muita infelicidade. Foi muito boa no começo e no final foi muito triste, porque mesmo a gente custeando, mesmo a gente dando todo o apoio para a realização do seminário, querem inclusive escolher quem são os residentes que podem vir para o evento. Isso é muito difícil, porque existe um fórum de residentes, inclusive falaram assim, não, olha, não se reconhece o fórum de residentes.
Mas espera, assim não vai se reconhecer o fórum dos usuários, não vai se reconhecer o fórum dos trabalhadores, que não são institucionalizados, são fóruns de articulação política e que são atores importantes, nós aqui, né, e eles lá no processo da residência. É muito importante que eles possam escolher os seus representantes e possam vir fazer esse trabalho. Eu queria pedir a acessibilidade do Pleno para que a gente possa realmente realizar esse seminário. Já se arrasta mais de um ano esse processo, para que a gente possa resolver, junto com a nova gestão do próprio Ministério da Saúde, a gente possa resolver esse problema e formar pessoas cada vez melhores e dedicadas ao Sistema Único em prol da saúde dos usuários do nosso Brasil. Obrigada. Obrigada, Cristina. Gente, a Marisa pediu para falar, e eu vou passar a Marisa rapidinho para a Eliane, para a gente encaminhar. Então, eu acho que o que a gente tinha que ter tido no início era essa fala do Júnior, da Ana Cristina, quer dizer, a explicação da necessidade realmente de fazer o evento. É interesse nosso? É. Então, se é interesse nosso, vamos ver como fazer o evento, entendeu? De repente, não pode passar para o ano que vem, tem que ser esse ano. Cola junto com reunião do Conselho, ou de setembro ou de outubro. Dá uma colada, com isso o custo diminui, mais conselheiros podem participar. E se é um evento tão importante como esse, realmente nós não podemos ter uma quantidade muito pequena de conselheiros para estarem participando de um evento desse porte. Só isso. Gente, ó, a Eliane vai encaminhar, mas já tem duas mãos levantadas novamente. Vamos ouvir encaminhamento. Só queria, pode ser que ela dê conta. Tem coisas que quando você tem... Eu também estou fora do conselho há um tempo, então nem tudo eu estou acompanhando. Tem coisas que com antecedência você cuida, certo? Então, assim, eu acho que toda a informação que foi dada pelo nosso secretário, Milton, e a experiência que a gente está vivendo nesses últimos meses com o MEC é uma boa experiência. A gente tem tido bons encaminhamentos coletivos. Então, tenho certeza que a gente tem condições de, nos próximos dias, certo, o Ministério da Saúde e o MEC resolverem essa demanda. Aí, as duas possíveis decisões, que eu não estou sugerindo que seja duas, estou sugerindo que seja uma só, que a gente agende o seminário, que a gente defina as vagas e nós, do Ministério da Saúde, nos comprometemos a trazer o MEC para participar. Porque, gente, às vezes, eu tenho certeza que isso não tenho certeza, mas posso dizer que dificilmente um ministro vai decidir que não vai participar de um seminário. Assim, isso às vezes perpassa outras áreas de organização, porque os ministérios são muito grandes, entendeu? Às vezes, um determinado grupo que tem divergência com alguma ação acaba segurando o desenvolvimento de todo um processo que faz parte aqui do Conselho e que tem um histórico anterior muito grande. Também a sugestão é essa: aprova a data, aprova as vagas, autoriza a Secretaria Executiva a começar. E nós vamos buscar o MEC, para que o MEC, eu queria falar aqui com o José Marcos, que eu tô aqui, como eu estou na frente dele, eu estou ouvindo ele. Certo? A gente vai procurar o MEC para participar política e financeiramente. É para os dois, certo? Para que haja compromisso. Porque hoje, se vocês olharem a resolução que nós propusemos, que ficou para a próxima reunião, nós estamos propondo duas questões que é em conjunto com o MEC. Nós temos certeza que essa questão da residência multiprofissional é uma questão articulada também. É isso. Para não ficar aqui parecendo que todo o problema que a gente está tendo é o MEC. Vamos lá buscar e resolver o problema com o MEC. Vamos resolver o nosso também, que é realizar o seminário. Obrigada. Eliane, e com relação às vagas, nós podemos trabalhar as 27 vagas dos estados, repensar aqui, a gente já conversei baixinho com ela, a gente já repensa essas vagas, então não tem problema de restringir vaga. Tá? Agora eu queria que fosse bem rapidinho, a Abraão também pediu, só para poder encaminhar. Eu quero fazer um complemento nesse encaminhamento da Eliane. Eu acho que o debate feito aqui, ele dialoga totalmente com a pauta anterior, né? E aí foi feito inclusive um reconhecimento
em função da ausência do MEC, da falta de convite feito ao MEC para que tivesse na pauta anterior. Então, minha sugestão, complementando o encaminhamento da Eliane, é que a gente traga esse assunto novamente no próximo pleno, com as respostas já das conversas, dos diálogos, e que, neste ponto, esteja na mesa o Ministério da Saúde, o MEC e o Conselho Nacional de Saúde, inclusive envolvendo a representação de residentes que a gente tem no próprio Conselho. Porque a gente está discutindo uma estratégia, não é se vai acontecer um seminário ou não vai acontecer um seminário. Então, queria... Abraão, você ainda quer complementar ou posso encaminhar? Posso encaminhar? Vamos votar e deixar votado de vez. Não tem que votar no pleno, que não tem tempo para isso. Ok. Tá. Então, olha, eu estou entendendo. Procede tranquilamente, já foi bom você lembrar, mas já seria esse procedimento de aprovar aqui, porque o TR tem que sair, as 27 vagas, se for o caso, a gente não encaminha para os estados, fica com os conselhos nacionais. A Eliane vai encaminhar a articulação com o MEC, e no próximo pleno nós temos os resultados de todos esses encaminhamentos. É isso que nós estamos encaminhando? A sugestão é que este seja um ponto de pauta. Lógico, não entendi. Com o MEC, o Ministério da Saúde e o Conselho. Porque nós estamos discutindo vagas, assim, nós já passamos esse ponto. Né? Sim, mas o ponto de pauta é o seminário de residência multiprofissional. Ô, Gleudinha, a gente retoma esse ponto de pauta. Seminário de residência multiprofissional, a pauta. Porque eu quero. Não, até para mim saber se. Porque a pauta de agosto já tem uma pré-pauta que a mesa fez, já transferimos mais um ponto de pauta para agosto que eu vou ter que encaixar, que não estava previsto. Então, seria o seminário nessa questão de vagas, de orçamento. Nós não vamos fazer um debate sobre política, não. Não, eu estou propondo que a gente faça um diálogo com isso que a gente acabou de discutir aqui nessa tarde. Porque o ponto de pauta na mesa do próximo pleno é gestão do trabalho e educação. Então pode ser nesse ponto de pauta. Então, mas aí não é discutir vaga de seminário, é estratégia para a gente no ponto de pauta da 14ª multiprofissional. No ponto de pauta da 14ª. Ah, ok. Tem alguém contrário? Então está... Na realidade, eu tenho a impressão que em algum momento ficou sinalizado de retirar as vagas dos estados. Eu acho que a proposição é fazer o máximo possível para ampliar a vaga de conselheiros do Conselho Nacional. Porque me parece que esse é um debate que ele não fica só no Conselho Nacional. Agora, se eu não garantir que os estados venham, consequentemente a capilaridade fica complicada lá embaixo. Então, a minha proposta é mantenha a vaga dos estados e faça o máximo possível para ampliar a vaga dos conselhos do Conselho Nacional de Saúde. Porque senão não faz sentido também você discutir isso e não garantir os estados. Ok. Então, o que nós estamos encaminhando? Nós vamos garantir a participação do Conselheiro Nacional, ok? Então, nós estamos aprovando aqui a realização, dia 29 e 30 de setembro, né, isso com a participação dos Conselheiros Nacionais e com os encaminhamentos que a Eliane colocou, certo? E que a Lourdinha fez. Ok? Podemos passar? Pode ser junto com o Conselho? Não, daí... Vamos manter, eu queria, se fosse possível, manter a data, porque mexer na data agora seria um problema. Viu, Marisa? Nesse momento, mexer na data é complicado. Tá? Eu posso passar para a Graciela? As conferências mudam de data toda hora. Ok, então está aprovado que a Secretaria Executiva vai fazer o TR. Posso passar para a Graciela? E vai ampliar a vaga dos conselheiros. Posso passar para a Graciela? Nós temos 2 processos. Eu queria hoje o relatório de Barreto de Campina, mas que nessa altura não vamos encaminhar, vamos deixar para a próxima reunião da CI. Queria apenas que Graciara apresentasse, são 2 pareceres, né, Graciara? Os 2 pareceres para apreciação do pleno. Por favor. Senhores, bem rapidamente, todos os senhores receberam essas propostas de pareceres. Então, para cumprir o protocolo, nós vamos fazer a leitura. O processo 201010968 da Universidade Federal de Campina Grande, solicitação de autorização de abertura de um curso de medicina
o parecer sugerido da CI, satisfatório. O outro processo... Um minutinho, companheiro. Tá muito barulho aqui lá no fundo, eu queria pedir silêncio. Companheiro, queria pedir silêncio lá no fundo da sala. Geraldo, por favor. Você vê que o pessoal da esquerda aqui está prestando atenção bem direto, né? Eu e o Sequim principalmente aqui, ó. O processo seguinte, 2011-02665, Faculdades Integradas Padre Albino, a renovação de reconhecimento de um curso de medicina, a sugestão de parecer da CI, satisfatório. Tem alguém? Hoje só são 2 processos aí na máquina. Hein? Deixa eu ler. Campina Grande. Em Catanduva, São Paulo. Tá. Não, uma questão de ordem. São quantos processos hoje? Só 2. Assim, na próxima reunião não tem outros processos? Sim. Não, porque vai ser um faz de conta a gente conversar sobre isso agora, não é? Porque são quase 6 horas da tarde. Ele já foi, nós obedecemos rigorosamente a resolução. Está aí, o procedimento é esse. Foi para aí, não teve nenhum pedido, ela está apenas apresentando para só isso. É referendo, Lourdinha. Não é informe. Olha, eu quero deixar muito claro que nós estamos seguindo todo o rito, certo? Foi mandado com o prazo de 10 dias, que antecede o prazo da reunião. Não foi feito nenhum pedido de vista, então a apresentação é formal, mas não é como informe, é para referendo. É o rito que se faz. Júnior ainda quer uma Eu quero ter uma dúvida. Tem um processo de Campinas aqui? É exatamente o de Lagarto. Como é? Lagarto não, Campinas. De Campina Grande. Não, Campinas. Tá aqui. Não, só um minutinho, Júnior. Eu já expliquei, é porque está difícil aqui hoje. Eu teria 2 relatórios, está aí na tela, os 2 relatórios. São relatórios. É bom que vocês leem em casa. Os 2 relatórios da nossa visita, eu, Eri, Marisa e a Eliane, da Universidade Federal de Minas Gerais, nós visitamos a Faculdade de Ciência da Saúde. Não, menino. A professora de Minas Gerais, não sei. Eu sei, meu amor, mas você me permite chamar de meu amor, permite? Aí tem 2 relatórios aí que nós não vai dar tempo, porque nós temos que apresentar ao pleno. Então, vai para o pleno que vem. Entendi. Quer dizer que não foi apresentado no prazo hábil, porque está aqui comparecer, inclusive. Mas não foi apresentado no prazo hábil, é isso? Você está falando nota técnica ou é um relatório? Relatório. Isso estou te falando, o relatório, quando nós fazemos... Comparecer embaixo. Quando nós fazemos visita, nós fazemos relatório e sugerimos um parecer. É o procedimento também do rito. Só que nós teríamos que ler, nós votamos no provedor, para vocês a lerem, e foi hoje, não, o relatório não precisa. É porque eu iria apresentar o relatório para debater e vocês acatarem ou não a proposta da CI. Como não vai dar tempo e não tem quórum, nós estamos deixando e vamos fazer isso. Eu li o relatório e queria manifestar, mas já que não vai ter debate... Nós vamos ter que, por questão óbvia que está aqui, isso vai ser objeto da reunião da CI de agosto. Entendeu? Tá. Encaminhando os processos apresentados pela Graciara, eu não vi nenhuma questão, a Lourdinha levantou apenas uma dúvida. Tem alguém contrário a proposta do parecer da CI? Então, aprovados os 2 pareceres, né? A Cira encerra aqui, agradecendo a atenção. Passo para a Rosângela, que ainda tem informes. Obrigada. Não, gente, mas é bem rapidinho, é porque é necessário. Eu também estou. Passamos do horário, mas foi por conta do PPA que foi uma grande vitória, então, infelizmente... Olha bem, gente... Eu queria que vocês vissem, tá aí no servidor, o mapa das conferências municipais. Um mapa assim coloridinho, amarelo e rosa. Onde nós temos o total geral de conferências, são 2.939 conferências, tá? Que já estão, tá no servidor. Colocaram aqui também. Então aqui nós temos, nesse mapa nós colocamos. Tem 2, mas já desliguei o computador. Olha lá, pronto. É isso aí.
Nós fizemos um mapa aqui, aqui são os conselhos de todo o Brasil, a data do início e término de cada conferência estadual, as conferências agendadas, que nós temos datas, o número de conferências municipais, que nós já temos data, conferências, aqui são as agendadas, aqui já realizadas nesse segundo quadro, e aqui é um mapa das conferências, que nós não temos datas, mas com certeza elas serão realizadas. Ainda estão sendo marcada a data dessas municipais, mas nós ligamos em cada conselho, a gente falou com o presidente da comissão organizadora de cada estado, e esse dado aqui não tem a data ainda, porque elas serão provavelmente em agosto, com o prazo que nós possibilitamos, de pactuando com a Conferência do Estado, poderia prorrogar a municipal. Então, eles confirmaram que essas aqui serão agendadas. Então, a gente considerou essas que serão ainda marcadas as datas. Então, dá 2.939 conferências. Qual é o quadro grave, né? Assim que eu coloquei. Então, aqui é o número de municípios por estado e aqui é o total de conferências. Então, o quadro grave é Bahia, que são 416 municípios e vai realizar 117 conferências. Goiás, que são 246 municípios e vai realizar 47 conferências. Maranhão, que é 217 municípios, vai realizar 77 conferências. Minas, que é 852 municípios, vai realizar 250 conferências. Piauí, que é 222 municípios, vai realizar 89 conferências. Santa Catarina, que é 293 municípios, vai realizar 65 conferências. E São Paulo, que é 645 municípios, vai realizar 61 conferências. Esse quadro eu fiz para a gente pensar, e a comissão organizadora no dia 25, se ainda dá tempo da gente fazer alguma ação nesses estados e tentar viabilizar um maior número de conferências municipais. Porque quando você pega São Paulo e Minas, se eles fizessem as conferências, esse quadro aqui ia para 4.000. Eles têm mais de 1.200 conferências que eles não vão realizar, só São Paulo e Minas. Então, eles têm um número enorme de delegados, a maior delegação é São Paulo e Minas, e, no entanto, não fazem as municipais. E vêm para a Conferência Nacional. Mas, é um contraditório que nós vamos ter que depois dialogar na próxima. É legal botar isso em termos proporcionais. Porque, por exemplo, São Paulo, 4 vezes pior do que Minas, nesse caso aí, quase. Mas é 10% São Paulo só. Eu queria fazer uma sugestão. Você vai discutir isso agora? Não, eu apresento. Não vai discutir. Eu não sei, estou imaginando. Não, mas então tem reunião da comissão organizadora. Mas eu quis mostrar esse quadro para o pleno. Eu quero fazer uma sugestão. Porque, assim, tudo bem que nós avançamos de 1.200 para 2.939, nós estamos felizes, mas tem alguns estados que está muito grave a situação. Não, eu quero fazer uma sugestão, assim, rápida. Acho que grave aí é São Paulo e Minas, por causa da data da conferência estadual. Porque se fosse lá para outubro, a gente já discutiu que os estados podem dar mais tempo para os municípios fazerem conferência, de acordo com o próprio estado. Não precisa ser o dia 15 de julho. Se ele tiver acordo com o município para entregar o relatório da conferência municipal, ele pode dar mais tempo. O problema é que está muito em cima da hora. E tem 40 dias para acabar uma dessas conferências. Acho que a de Minas tem até menos tempo. Então, talvez seja ligar rapidamente para os presidentes desses dois conselhos, certo? E verificar essa demanda, ampliar o número de conferências municipais, se preciso, trocando a data da conferência estadual para dar mais tempo para o município marcar a conferência. Acho que é isso. Falar com os presidentes dos dois conselhos. E o secretário. Se preciso, com os dois secretários de saúde. Alô? Só antes, Clóvis, só dizer o seguinte, que Minas está alegando que não tem recursos orçamentários, por isso que não vai fazer as conferências. Clóvis. Gostaria de propor praticamente... Mas eles devem estar fazendo conferência regional. Que nós marcássemos uma estratégia agora no Congresso do CONASEMS com Minas Gerais e São Paulo, os outros estados, mas basicamente esses dois, né, que houvesse, talvez montarmos uma estratégia de pessoas que estiverem no sábado, por exemplo, ou durante o Congresso, para ter uma ação concreta, porque se o secretário decidir, em uma semana ele pode fazer a conferência. Quer dizer, nesses municípios pequenos, não viabiliza grandes recursos e tal, mas é convencimento político. Então eu proponho que o Conselho decida agora que haverá os presentes no Congresso fazem parte desse time para fazer encontros com os estados. O CONASEMS foi embora já?
E aí, junto com o presidente do Conasems, convocar o NARD para isso especificamente. Marcar uma reunião com o NARD lá sobre isso. Essa é a minha proposta. Eu acho muito boa essa proposta, Clóvis. É uma questão que é o seguinte, eu tomei conhecimento que no estado da Bahia, por exemplo, por iniciativa estadual, se ampliou o prazo de realização das conferências municipais. Tanto que várias estão sendo agendadas agora. As do interior, pequenos municípios e tal. Então, acho que essas informações seria muito importante nós, do Conselho Nacional e da Comissão Organizadora, ter, até para ver o tamanho do problema e a gente ter uma ação mais efetiva, com base em informações muito concretas. Em relação ao Congresso do Conasems, eu acho que a gente já podia sugerir, na fala de abertura do Ministério, do Conselho, acho que o ministro vai falar, né? Que se fizesse uma referência com base naquilo que a gente vai decidir aqui agora. Porque montar uma estratégia no Congresso, no Conasems, implica algumas coisas muito concretas. Por exemplo, se tem uma fala na abertura da conferência, né, para que os COSENs, né, dê informação sobre o processo de conferências nos estados, que as secretarias municipais possam procurar o Conselho Nacional durante a atividade para informar o agendamento, né, futuro, aqueles que não marcaram ainda. Quer dizer, alguma coisa muito concreta para o Congresso do Conasems, né? Eu acho que a gente deveria sair daqui agora. E alguns estados fora Rio e São Paulo, eu acho que também vale a pena a gente investir na ampliação do prazo. O estado do Piauí, o estado do Ceará. Ok, gente, vamos lá. Olha, o importante é aprovar a ideia, uma ação no Conasems. Questão de ordem, gente. Isso, porque vocês vão continuar aí amanhã, que a reunião não pode terminar, hein? Tem que terminar. Eu queria ficar até as... Isso, porque nós temos outras só como sugestão, Rosana, só como sugestão, eu acho que nesses números que foram apresentados, é possível que tenha havido reuniões de municípios pequenos em conjunto, reuniões regionais. É possível que ali tenha. Eu acho que a sugestão que foi levantada pelo Clóvis é que seja levado exatamente isso, que os municípios façam as suas conferências de forma regionais, para que todos tenham direito a... O Conselho é contra a conferência regional, está no regimento. Não pode realizar a conferência regional. Mas está existindo isso por aí. Está existindo. Santa Catarina eu sei que tem, certeza absoluta que tem. Bem, o que chegou a gente foi atrás e desfez, né? Então se algum conselheiro ficar sabendo, tem que avisar. O Arthur está inscrito antes. Mas só posso responder ele, não? Sim, mas ele está inscrito antes, o Arthur. Ah, tá. Não, é só uma questão. Tem que trabalhar a proporcionalidade. Ali, ó, Roraima não está marcado. Tem uma conferência de 15 municípios. Eliane, não sai não. Não, Roraima não é... pior do que São Paulo. Não, Roraima, nós não conseguimos falar com Roraima. Eu esqueci de fazer esse destaque. Então tá bom. Nós falamos hoje. Tá. Essa informação é de hoje, não é de ontem. É de hoje, toda essa informação. Exceto Roraima, que nós não conseguimos falar. Então, só uma proposta, é o seguinte. Primeiro, fazer essa proporcionalidade. Segundo, que a gente precisa, talvez a gente aprovasse aqui uma recomendação nessa linha de estender os prazos, tanto para São Paulo quanto para Minas Gerais. A gente aprovava a recomendação que seria o instrumento para se trabalhar durante a conferência Conasems. Eu só acho preocupante a gente fazer isso desarticulado do Estado, porque o Estado tem uma norma. E não adianta a gente definir, ampliar os prazos das conferências municipais e o Estado não aceitar. Então, acho que por isso que eu estou falando da gente conversar com COSENs, com as secretarias estaduais, para a gente fazer uma ação articulada. Quando colocam ali, só para contribuir, coloca ali Minas Gerais com 200 e pouco, num estado com 854, eu não fico tão preocupado não, porque na realidade tem municípios lá com 800 mil habitantes. Então, o maior número de municípios são municípios menores, com menos de 20 mil habitantes. Então, esses 260, dependendo dos municípios que fizer, você já cobriu praticamente uma grande população do estado. É claro que, sem dúvida nenhuma, é importante atingir o máximo, mas nós sabemos também que municípios menores, com 1.000 e poucos, 2.000, 3.000, é difícil
de se fazer uma conferência, Ok, a maioria gente. deles só faz se for juntando um com o outro. Gente, já está entendido. A Eliane vai falar com o ministro no discurso dele, né, fazer um pronunciamento nesse sentido. Nós temos stand, os conselheiros estarão lá para estar dialogando com secretários estaduais desses estados, que provavelmente estarão no Congresso, para poder estar dialogando, e a ação